Bom dia, meninos. Bom dia a todos. Bom dia, sextos anos, sexto A e sexto B. Esse é uma revisão para recuperação. Então, essa vai ser uma revisão da unidade 5, 6, 7 e 8, porque é o que vai cair na recuperação de vocês. Então, prestem atenção, anotem as páginas para vocês estudarem, porque aqui eu vou relembrar e vou mostrar o conteúdo. Não tem tempo para prática, não tem tempo para fazer exercício. Então, você precisa anotar no seu livro, nas páginas que vai cair, para que você estude, para que você faça uma boa recuperação. Ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. E como eu disse, nós vamos fazer essa revisão a partir da unidade 5. E ali nós começamos com a unidade 5 falando sobre esportes. Então, a primeira coisa que você precisa saber são alguns esportes. Olha, no início da unidade, eu já tenho aqui uma lista de esportes. Então, você precisa saber e dominar nomes de esportes, certo? Isso está na página 86, 85 e 86. Na página 87, continua falando de esportes, mas aí já junta também adjetivos. E adjetivos é alto, magro, gordo, feio, bonito, inteligente. E ó, já começa aqui nesse texto com o negrito, adjetivos. E aqui também na página 88, adjetivos. Aqui tem jovem, alto, bonito, feio, velho, feliz, triste. Um monte de adjetivos. Então, 2. Falando sobre esportes, falando sobre adjetivos. Então, você precisa saber essas duas coisas, 2 vocabulário. Pulando para a página 89, continua adjetivos também. Excitante, engraçado, curioso, inteligente, cansado e tal, e um monte. Ok? Então, dominem adjetivos e esportes, certo? Unidade 5. Aí eu tenho aqui, ó, que eu passei para vocês esse monte de adjetivo, vocês praticaram, vocês fizeram, vocês trabalharam com isso, então estão cientes. Se não, revisem, revejam tudo isso. E aí nós chegamos na unidade 6. Unidade 6 começa ali na página 104. E nós, primeira coisa, falamos sobre horas. Mas para falar de horas, tem que saber de números. Relembrem os números. Como você vai falar os minutos se você não sabe os números? Então, revisem os números até 100, pelo menos. Tem que saber como escreve até 100. E aí eu comecei aqui com as horas. Tanto a hora americana quanto a hora britânica. Relembrando, hora americana é normal, como nós falamos. É o minuto, é a hora e o minuto. Por exemplo, 10 e 20. 10, 20. 10, 30. 10, 50. É a hora e o minuto. Acabou. Essa é a hora americana. E a hora americana só tem 12 horas no relógio. Por isso que tem AM, PM, AM, PM. Não existe 13, 14, 15, 16 horas. Existe 1 da manhã, 1 da tarde, 2 da manhã, 2 da tarde, 5 da manhã, 5 da tarde. Por isso que é o AM antes do meio-dia, PM pós-meio-dia. Ok? Isso é a hora americana. A hora britânica é o inverso disso. Não começa a hora pelo minuto. Os ingleses começam a hora sempre pelo minuto, nunca pela hora. Por exemplo, 10 e 20. Eles vão falar 20 minutos passado das 10. 20 past 10. Se for 11 e 15, ele vai dizer que passou 1/4 de hora das 11. Então, a quarter past 11. 5 e meia, ele vai dizer que passou meia hora das 5. Half past 5. Então, até o 30 é o minuto que passa da hora. Então, por exemplo, 5 e 10. 10 past 5. 5 e 15. Quarter past 5. 5 e 20. 20 past 5. 5 e meia. Half past 5. Até o meia, a hora passa. O minuto passa, desculpa. Quando chega do 30 para frente,
você vai contar os minutos que faltam para a próxima hora. Por exemplo, 10h50. Está faltando 10 para as 11. Então, é 10 to 11. Falta 10 minutos para as 11 horas. 10 to 11. 5h55. Está faltando 5 para 6. 5 to 6. Então, você tem que fazer a conta. 2h45. 2h45, falta 15 para as 3. Então, a quarter to 3. Ok? Então, aí eu conto o minuto que está faltando para a próxima hora. Mas o britânico, lembre-se disso, é muito importante. A hora sempre começa pelos minutos. É o minuto que passa ou é o minuto que falta. Mas é sempre pelos minutos, ok? Isso é hora americana e hora britânica. E aí nós praticamos na página 108, vocês fizeram um monte de hora, e aí vocês fizeram atividades extras e tudo mais. Então pratiquem lá. Vocabulário sobre festas, doces e bolos. Tem lá na página 113, também nós fizemos. Roupas, vestuário, vestimenta. Tem na página 113 também. Então, vocês precisam saber, além de comida, bebida e coisa de festa, roupas. Também tem na página 113, 114. Estudem, revejam vocabulário sobre roupa e comida. E aí nós chegamos à unidade 7. A unidade 7, começamos falando sobre animais. Então, saiba de animais também. Tenha uma lista de animais que vocês precisam saber. Animais domésticos, animais selvagens, animais aquáticos, animais que voam, animais. Saiba de animais. E aí também, na mesma unidade, falamos sobre objetos que animais usam. Lá no Pet Shop, por exemplo, 126. Tem um monte de objetos aqui para cada animal. Então também tenha na mente, saiba objetos para animais. Continuando, nós trabalhamos com animais, com qualidades desses animais. E aí nós vimos que as qualidades, para você fazer uma frase, ela precisa de ordem. Ela precisa primeiro do tamanho do animal, depois da cor do animal e, por último, o nome do animal. Eu não posso trocar essa ordem. Então, não posso dizer, por exemplo, aqui, Small Black and Yellow Bee. É uma pequena, amarela e preta abelha. Eu não posso trocar essa ordem. Big Gray Tiger Shark. Medium White Sheep. Então, tá vendo? Para tamanho eu tenho Small, Big, Medium. Para cor eu tenho um monte. E aí o nome do animal. Tem que ter essa ordem, por favor. Ok? E aí você vai revisar o tamanho, vai revisar o monte de cor e o nome do animal. Então, tá vendo? Usando as coisas que nós já vimos para fazer frases. E aí continua a mesma coisa aqui. Eu posso também aumentar a quantidade. Animal, tamanho, cor, a questão e tudo mais. Então, aqui somente a continuação daquele. E aí nós chegamos na unidade 8, que é falando sobre cidades. O que tem e o que não tem na cidade. Então, coisas de cidade, que é mercado, bairro, loja, sapataria, livraria, farmácia, tudo. Tudo que se pode ter em uma cidade. E aí na página 145 tem um mapa muito grande com 21 coisas que tem em uma cidade. Domine essas coisas, tem que saber o que são. Não adianta você pensar, por exemplo, Town Hall. Você sabe que tem na cidade, mas se você não sabe o que é, não adianta. Você tem que saber que Town Hall é a prefeitura. Então, aqui na página 145 tem todos, nome e mapa, e nós fizemos. Então, domine lugares na cidade. E aí, continuando na cidade, nós temos as preposições, que é perto, longe, do lado, entre, no meio, embaixo, em cima. Ok? Essas preposições estão na página 150, que é at, in front of, between, on, under, in front of, across from, next to, go straight, turn left, turn right. Tudo isso nós vimos. E aí vocês, dominando isso, vocês sabem como dar endereço para alguém. Então,
revisando e repassando rapidinho o que vocês precisam saber para a prova. Lá no início, vocês precisam saber de esportes, um monte de esportes, fica fácil. Logo depois do esporte, características, adjetivos. Então, saiba um monte de adjetivos. Depois você vai saber sobre horas americanas e horas britânicas. Mas, para saber da hora, também faça a revisão dos números. Precisa saber de números para falar da hora, ok? Horas americanas, passa hora e minuto. Hora britânica, minuto e hora. E aí, continuando, vocabulário sobre festas, bolos e doces. Também vocabulário sobre roupas e vestimentas. Aí, depois, animais. Saiba um monte de animais. Para saber animais, também tem que saber os objetos dos animais. O que tem, o que não tem. E aí, como descrever um animal com tamanho, cor e o nome dele. E aí, nós chegamos a coisas que tem na cidade. Coisas que tem, que são lojas e estabelecimentos e coisas que... tudo mais. E aí, acabamos com as preposições. Perto, longe, do lado, do canto, no meio, em cima, embaixo, vire, gire, na frente, atrás. Isso vai ser a prova de recuperação de vocês. Lembrando que são 4 unidades. 5, 6, 7, 8. E aí, nessa revisão, você já sabe quais são as páginas que você deve focar. Ok? Então, para você que vai fazer a prova, eu aconselho, estude, reveja, revise, porque são muitas coisas. Você tem que saber muitos detalhes. Se está lá na prova, por exemplo, faça uma lista de locais na cidade. Você vai saber lá. Faz uma lista de animais. Faça uma lista de esportes. Então, você precisa dominar isso, ok? Eu desejo a vocês muito boa sorte. Eu desejo a vocês que façam boa prova e felicidades para todos. Até mais, tchau, tchau, tenham um bom dia.